Boa noite, pessoal. Obrigado a todos que estão... Chega de gambiarra, nem pode... Meu nome é Pedro Castilho, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre computação fluídica. Então, primeiramente, para me apresentar, eu sou desenvolvedor de software há 13 anos já. Eu tenho uma startup, a gente faz conta digital compartilhada, se chama Kumbuka, mas eu não vou falar muito disso hoje. E eu sou um grande fanboy de programação funcional há muito tempo, o que me levou a ter um interesse maior nesse lado mais teórico da computação, que por sua vez acabou me levando a me interessar por esse assunto de formas mais exóticas de computação. E por que a gente vai falar sobre computação fluídica hoje? Bom, o primeiro motivo é o seguinte: todos estamos programando usando chips feitos de silício, e silício, como todo mundo deveria saber, é areia. E a areia não deveria pensar. Você está lá forçando a areia a pensar, que é uma coisa que ela nunca quis fazer. Então, como que a gente pode fazer para parar essa crueldade contra a areia que está acontecendo todos os dias? Bom, para isso a gente teria que ter uma outra coisa com a qual a gente pudesse computar que não fosse silício, que não fosse eletricidade correndo por chips ali feitos de semicondutores. E os gregos antigos resolveram isso. Eles resolveram isso ensinando engrenagens a pensar, muito antes da gente mesmo pensar em computar usando silício. E o que eu estou falando quando eu falo que os gregos ensinaram engrenagens a pensar? Eu estou falando do mecanismo de computação mais antigo conhecido, que é o mecanismo de Antikythera. O mecanismo de Antikythera, a gente não sabe, na verdade, muito bem para que ele servia, mas existe uma teoria bastante forte de que esse seria o formato original dele. Aquela imagem anterior eram fragmentos que foram recuperados do fundo do mar, na Grécia, mas esse seria o formato original dele. E a teoria que se tem é que ele era um mecanismo utilizado para fazer computações astronômicas. Então, você prevê no futuro quando que ocorreriam eclipses, quando que ocorreriam eventos astronômicos. E por que isso era importante? Porque os rituais de vários deuses na Grécia, muitas vezes eles ocorriam alinhados com eclipses, com outros eventos astronômicos, e por isso você ia querer saber por motivos religiosos quando que esses eventos ocorriam. E como que você faz para, usando engrenagens, você descobrir quando vai acontecer um eclipse, você descobrir quando vai acontecer algum evento astronômico? Bom, em primeiro lugar, você precisa ter um modelo de como que funcionam, de como que é o movimento dos planetas. Embora os gregos não tivessem essa compreensão que a gente tem hoje em dia, esse modelo do sistema solar, eles tinham a noção do que a gente chama de razões orbitais, que é a ideia de que, se você tem um planeta girando em torno de uma massa central, quer dizer, eles não sabiam que estava girando em torno de uma massa central, mas eles tinham essa ideia de que os planetas, o movimento deles tinha uma razão da velocidade, tinha do tempo em que um determinado planeta se movia uma distância no céu, eles percebiam que outro planeta se movia uma determinada distância. Então, você tendo esse modelo de que os movimentos dos planetas eles estão relacionados por números, de que eles estão relacionados de uma forma tal que quando um planeta se move de uma forma, outro planeta se move de outra forma, você pode começar a construir um modelo mecânico em cima disso. E como você faria isso? Você traduzindo essa razão do movimento dos planetas para uma razão de engrenagens. Então, se você tem, por exemplo, aqui uma engrenagem de 20 dentes e uma engrenagem de 40 dentes, necessariamente, quando uma engrenagem de 20 dentes ela se move uma determinada distância, a de 40 dentes vai ter que se mover o dobro. Ou seja, você replicou esse modelo de como que a relação entre o movimento dos planetas ocorre usando engrenagens, de uma certa forma. Então, no final, a ideia era que você tinha esses acoplamentos complexos de engrenagens feitos de forma tal que, quando você rodava a manivela a partir de uma configuração que representava uma data inicial, você conseguia ter uma configuração representando a forma em que os céus estariam se apresentando em uma data futura. Tá. Então, por que isso é importante para a gente? Porque isso oferece um modelo geral em relação a como que uma computação se comporta. E quando eu falo uma computação aqui, eu quero dizer qualquer tipo de processo computacional em que você tem parâmetros de entrada e parâmetros de saída e uma transformação bem definida entre eles. Então, nesse caso do mecanismo de Antikythera, a gente tinha os parâmetros de entrada como sendo a data atual, as condições astronômicas na data atual e a data desejada em que a gente queria saber como que o céu estaria. Então, a gente tem uma função de transferência de entrada que gera um estado inicial do mecanismo, e a gente tem um processo computacional que ele vai chegar em um estado final, que com uma transformação de saída a gente consegue saber quais são as condições astronômicas na data. Por que tem que ter uma transformação de entrada e uma transformação de saída? Porque a entrada, aquele posicionamento das engrenagens, ele não é literalmente a posição dos céus. E a saída da mesma forma, vai ser um outro posicionamento das engrenagens que você vai ter que interpretar como a posição dos céus de alguma forma.
E com o computador moderno é a mesma coisa. O computador moderno ele só consegue transformar configurações de bits, alguma configuração de bits, em uma outra configuração de bits que somos nós, humanos, que interpretamos como significando algum dado. Ou a gente constrói um dispositivo como uma tela que vai interpretar certos padrões de bits e apresentar eles para a gente de uma forma específica. Tá. O que isso tem a ver com, finalmente, a gente fazer a água pensar? Bom, a gente tem esse processo que a gente falou, que você pode pegar qualquer tipo de estado inicial que você modela alguma coisa e, através de um processo bem definido que replica de alguma forma o processo que você quer estudar, você chega em um estado final. Então, a gente tem esse cara chamado Bill Phillips, que é um economista da Nova Zelândia, que ele foi uma das primeiras pessoas a pensar, tá, a gente tem economias, a gente tem estados, a gente quer saber como que se comportam, como que as economias se comportam. A gente tem todas essas teorias em relação a isso, mas e se eu tivesse realmente um modelo que eu pudesse mostrar para as pessoas isso funcionando e dar para elas a noção de que é assim que as coisas funcionam? Eu conseguiria ensinar as pessoas muito melhor. Então, ele trabalhando numa universidade na Nova Zelândia, ele construiu um negócio chamado o Moniac, que era essa máquina aqui, que você vê que tem uns tanques aqui cheios de água colorida, que eles se comunicam de alguma forma. E o que o Bill Phillips fez foi, ele construiu um modelo da economia como um sistema onde o dinheiro fluía literalmente, como água. Então, você pensa que lá em cima você tem o dinheiro que as pessoas têm para usar. Aí, por exemplo, você tem um cano ali do lado que ele representa os impostos. Você tem um cano que representa o gasto do governo, assim por diante. E você consegue, no final, ter um modelo simplificado, obviamente, de como a economia se comporta. Então, você consegue ensinar sobre o comportamento da economia de uma forma muito melhor. Então, esse é um exemplo de computação fluídica analógica. Esse é um exemplo em que a gente faz a água realizar computações para a gente. O Bill Phillips ele conseguia controlar esses parâmetros de tudo, controlando as bombas que tinha nesse sistema. Então, dizer, uma bomba puxar mais rápido pode significar um nível de taxação maior. Uma bomba puxar mais devagar pode significar um nível de taxação menor e assim por diante. Então, você conseguia visualizar de várias formas o comportamento do sistema monetário. Certo? Então, como que isso é modelado seguindo aquele modelo que a gente falou inicialmente? A gente tem os parâmetros de entrada, que são níveis de impostos, renda média, nível de poupança, taxa de impostos, etc. Você tem uma função de transformação da entrada, que gera um estado inicial. Então, você coloca ali o nível em que cada bomba deve funcionar na máquina. Você tem o processo, que é o próprio funcionamento das bombas ali e da gravidade, puxando a água para baixo. E, finalmente, com a transformação de saída, você consegue ter uma noção das condições da economia ao longo do tempo, claro que seguindo aquele modelo que ele fez. Então, o que a gente quer apontar aqui é que a computação ela não é uma coisa especial que precisa acontecer em dispositivos eletrônicos, ela não é uma coisa que está inerentemente ligada ao que a gente chama de computadores hoje em dia. A computação é uma propriedade de qualquer sistema em que a gente consegue construir um modelo de outro sistema, que a gente consegue controlar as propriedades dele de forma que ele modele as propriedades de um outro sistema, que ele se comporte como aquele sistema mesmo que temporariamente. Tá, mas a gente tem esse computador analógico aí, que ele precisa ser construído de uma forma muito precisa para que ele consiga modelar o estado da economia. E se a gente quiser resolver um problema completamente diferente desse? Bom, aí é que vem uma carinha muito conhecida, nosso querido Alan Turing, ateu homossexual, pai da ciência da computação, que ele teve essa ideia de que você poderia ter uma máquina universal, em que você, além de receber a entrada do problema, você receberia a descrição do problema em uma forma padronizada. Ele conseguiu pensar na ideia de você ter uma linguagem poderosa o suficiente para que você conseguisse, essencialmente, modelar quase qualquer problema nela e você mandasse os parâmetros do problema juntos da entrada do problema para essa máquina universal. Então, com uma transformação de entrada adequada, você conseguiria modelar esses parâmetros. Então, isso hoje em dia pode ser você escrever o seu problema em uma linguagem de programação adequada e você mandar a entrada do programa. E essa máquina ela conseguiria simular por baixo esse processo e ter um estado e chegar em um estado final que, com uma transformação de saída adequada, ela representaria bem o que você quer, os aspectos que você quer modelar ou entender daquele problema. Então, a sacada aí é que a construção da própria máquina ela implica em uma linguagem que você vai usar para descrever os problemas. Então, quando a gente fala, lá no início, do mecanismo de Antikythera, meio que a construção da máquina ali
ela implica em uma relação entre as posições das engrenagens no início da operação e a posição dos astros no céu no momento em que você quer começar o cálculo ali de como que a posição dos astros vai evoluir. Quando a gente tem um sistema como o MONIAC, a própria construção da máquina ela implica uma forma de você expressar os parâmetros da economia para que você consiga simular a evolução dos parâmetros da economia ao longo do tempo. E, igualmente, quando a gente fala sobre a máquina de Turing, a forma como você constrói a máquina, seja através de chips, seja através do que for, ela implica uma forma de você traduzir os problemas naquela linguagem da máquina para que ela consiga simular a evolução, de alguma forma, daquele problema ao longo do tempo, o que quer que aquele problema seja. Então, por exemplo, os primeiros usos que se fizeram de computador eletrônico na prática foram para computações balísticas. Então, você tinha que achar uma função de entrada que você conseguisse representar os parâmetros da função balística, então, por exemplo, a gravidade, a resistência do ar, etc., em termos das coisas que aquele sistema conseguia entender. Tá. Então, se a gente fala sobre computação com água, se a gente fala sobre fazer computações usando água como o nosso meio, e a gente vai interpretar isso usando água, então, só sendo um pouquinho mais claro sobre isso, pensem que assim, a gente usa eletricidade, mas a gente usar eletricidade é só uma coincidência, é só uma coisa que é fácil de controlar. A gente consegue ler o nível da voltagem de uma certa forma e dizer que aquilo ali é ou um 0 ou 1, dependendo do nível da voltagem. Mas poderia ser qualquer outro parâmetro nesse caso. Então, a gente fala sobre as máquinas de Turing que a gente usa atualmente serem construídas usando a lógica eletrônica digital. Então, por exemplo, isso aqui é uma porta END, se eu não me engano, e essencialmente a ideia aqui é que isso se comporta como a gente colocando os sinais de um lado, o sinal que sai do outro lado é o E lógico de ambos os sinais. Só que assim, esse comportamento é uma coisa que a gente modela para que a gente consiga usar lógica dentro do sistema. E não é a única representação dessa lógica, não é o único processo que existe que se comporta como essa função lógica. Na prática, existem muitos outros processos possíveis. Então, a gente tem o que a gente chama de lógica fluídica digital. Então, esse é o caso aqui, por exemplo, a gente tem uma porta NAND em que os estados de 0 e 1, eles são representados não por voltagem, mas pela pressão da água. Então, você tem vários esquemas de lógica digital fluídica em que você tem, por exemplo, jatos de água organizados de formas tais que, por exemplo, você consegue ter uma relação ali de um NOT, você consegue ter uma relação de um AND, você consegue ter todas as funções lógicas ali. Então, você tendo isso, você consegue modelar qualquer tipo de expressão lógica, você consegue fazer todo tipo de modelagem que você faz usando a lógica eletrônica digital. Então, desde que você respeite as transformações de entrada e saída referentes a cada dispositivo, por exemplo, a transformação de entrada na lógica fluídica, ela vai ser pressão, não vai ser mais voltagem. Você consegue construir portas lógicas com essencialmente qualquer coisa. Então, assim, na prática, eu acho que dá até para eu dizer assim que eu enganei vocês um pouquinho, porque, na real, essa palestra não é tanto sobre computação fluídica em si, quanto sobre o fato de que computação é um fenômeno que é equivalente, independente de qual seja o substrato em cima do qual você está fazendo a computação acontecer. A questão no final é você ter uma função de entrada apropriada, você tem uma transformação de entrada apropriada e você tem uma transformação de saída apropriada e um processo que modela corretamente aquilo que você quer trabalhar em cima. Então, no final, quando a gente está falando de computação digital, quando a gente está falando de um computador, a gente está falando de um dispositivo que, de alguma forma, a gente consegue interpretar ele como realizando ali processos da lógica booleana para a gente. Mas meio que é só isso, e não tem nada de especial em ele ser eletrônico, ele poderia ser feito em cima de qualquer outra coisa, desde que a gente tenha tipo, isso modelado corretamente, que a gente tenha as transformações adequadas. Tá, e no final, para que tudo isso? Para que esse esforço todo? Se a gente tem portas que funcionam perfeitamente bem usando eletricidade, por que a gente usaria qualquer outra coisa que não seja eletricidade? Bom, a questão aí passa a ser que muitas vezes a gente tem sistemas que já lidam com fluidos. Então, um meio em que está sendo muito considerado o uso de sistemas microfluídicos
é a nanotecnologia. Por quê? Você tem ali escalas tão pequenas em que você não vai conseguir construir um dispositivo computacional como a gente pensa, normalmente. Você não vai conseguir ter um chip ali dentro daquilo. Mas se você conseguir ter aquela sua máquina fluídica de uma forma que você organiza a estrutura dela para que ela realize as computações que você quer e se comporte de acordo com os níveis de pressão da água, você consegue ter dispositivos muito pequenos com comportamentos muito complexos. Além disso, na biologia molecular, a gente tem o que se chama de biochips, em que você quer que aquele chip se comporte de uma forma específica de acordo com a substância que você colocou nele. Então, você usa sistemas microfluídicos ali para que, por exemplo, dependendo das propriedades da substância que você colocou no biochip, ele se comporte de uma forma diferente. Então, em resumo, todo sistema computacional ele funciona baseado nesse modelo padrão, que a gente tem uma transformação de entrada, uma transformação de saída e um processo computacional que, de alguma forma, é análogo ao processo que a gente quer realmente modelar. Desde que a gente respeite as funções de entrada e saída, a gente pode acoplar esses sistemas. Ou seja, você tem portas lógicas, você pode acoplar elas para construir expressões mais complexas. E todo computador ele funciona em cima disso. A maior parte dos sistemas computacionais vão parecer inteligentes, porque quando você acopla um monte desses sistemas pequenos que fazem uma tarefa simples em cima de algum tipo de substrato computacional, a gente vai conseguir construir uma função complexa em cima daquilo. Desde que a gente modele corretamente esses processos, não importa muito o que a gente está usando para modelar, isso significa que a gente pode computar com coisas que vão muito além do que a gente pensa como computadores. Então, aí é que entra a questão que eu falei das aplicações da nanotecnologia, em que, por exemplo, a gente pode ter sistemas microscópicos, mas que, porque eles são modelados de forma tal que eles se comportam logicamente em relação à pressão de fluidos, eles começam a apresentar comportamentos que a gente começa a entender como inteligentes, de certa forma. Bom, é isso. Queria saber se alguém tem perguntas, dúvidas no geral. Revolucionário isso, desculpa. Usar água para otimizar a nanotecnologia, aparenta, né? É mais ou menos isso, né? Bom. Obrigado. Você se intitula como uma pessoa emergente nesse pensamento? Porque eu nunca vi nada parecido. Na realidade, o que acabou me fazendo chegar mais nesse tipo de abordagem foi mais uma dúvida sobre a natureza realmente da computação como um processo. Então, essa não é a minha área de trabalho, na verdade. Qualquer substrato pode gerar um sistema computacional. Isso, exatamente. Então, assim, mais por essa questão de eu ter ido mais para um lado de teoria da computação e de tentar entender qual é realmente a natureza da computação e a relação disso com os processos que a gente usa para computar, é que me fez chegar nisso, e o meu objetivo é mais realmente propagar essa ideia de que computação é uma coisa que vai muito além do que a gente entende como computadores. Você não quer ir para Silicon Valley e gerar um campo de água? Um dia, quem sabe. Ok, eu recomendo. Brilhante, brilhante. Obrigado. Mais alguém? Bom, então muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Não saiam daí, viu? Não saiam daí. A gente vai ter agora nosso último conteúdo do dia, tá? Porque a gente continua amanhã.